Olá, que bom que você está aí. Essa é uma das leituras mais pesadas que eu li nos últimos tempos. Eu vou explicar para vocês por quê. Solta a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Gente, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Caveira Vermelha Encarnado. Conforme eu falei aí na abertura do vídeo, é uma leitura pesada, tá? É uma leitura que, se você não tiver 100% de boas, melhor nem ler, tá? Já vou deixando isso bem claro já agora para vocês, tá? Pessoal, Encarnado mostra a infância, uma parte da infância do Caveira Vermelha, e tenta passar pra gente por que ele se tornou uma pessoa tão ruim, e mostra que já existia maldade nele quando ele era criança, mesmo quando coisas boas aconteciam com ele, né? Ele tinha uma essência ruim, né? Que parecia que ele virava uma chave e se tornava um monstro. Beleza? Eu vou ler para vocês aqui a sinopse. O Nascimento do Mal. Essa sinopse está aqui no verso da revista, tá? Em 1923, quando a República de Weimar, acho que é Weimar que pronuncia, mergulha no caos e o Partido Nazista ascende ao poder na Alemanha, um órfão chamado Johann Schmidt atinge a maturidade. O jovem, que vai se tornar o Caveira Vermelha, luta para sobreviver e triunfar num mundo mergulhado no colapso econômico, crise política e violência implacável, até ganhar a afeição de um lojista amigável e sua filha. No entanto, conseguirá um garoto que abraçou a brutal supremacia do poder evitar seu terrível destino? Caveira Vermelha Encarnado é escrito por Greg Pak, de Magneto, Testamento e Hulk, e ilustrado por Mirko Kolak, de Vingadores Secretos, tá? Esse volume aqui inclui as edições de 1 a 5 da minissérie Red Skull Incarnate, tá? Eu já vou mostrar a seleção de capas para vocês, as 5, né? Mas antes eu quero falar uma coisa. A maneira como o Greg Pak, não sei como é que pronuncia, escreveu essa revista aqui, ela inclui um estudo sobre o passado alemão brutal, cara, tá? Inclusive, no final dessa edição, eles colocam diversas informações aqui e explicações sobre os capítulos, as páginas, né? Eu vou dar para vocês só um exemplo aqui, página 60, por exemplo. Para mais informações sobre Horst Wessel, que é um personagem citado, é uma figura, né? Ele, de fato, esse cara existiu, né? Um nazista martirizado entre aspas, cuja infame canção glorificava o assassinato da Frente Vermelha e a reação de lutadores de rua. Veja Evans, páginas 266 a 270. Então, essa revista aqui, que ela tem um contexto histórico presente o tempo todo, no final ela dá as explicações e dá uma espécie de ele faz o link, ele mostra a literatura, onde ela tá, onde é que tá escrito. Parece um TCC, né? Parece um TCC que você está lendo aqui, beleza? Ele faz todas as conexões com a literatura que explica esse período da Alemanha nazista. Eu acho incrível, cara, porque você lê isso aqui e você não sai desguarnecido, tá? Eu vou colocar a galeria de capas aí para vocês enquanto eu leio um pós-fácil aqui que é bem interessante, tá? Tem um pós-fácil aqui do Greg Pak que vale a pena a gente dar uma explanação sobre ele, tá bom? Vamos lá, corta para as capas aí, produção. Bora então para o pós-fácil, pessoal. Antes de tudo, só lembrando, esse pós-fácil é escrito pelo Greg Pak,
que foi quem escreveu a revista, tá? O roteirista da revista, em junho de 2011, beleza? E vocês vão ver que as semelhanças com que o Greg Pak fala há mais de 10 anos atrás, com os dias atuais, ela é total, beleza? Vamos lá. Quando eu vi as incríveis capas de David Aja para Caveira Vermelha encarnado pela primeira vez, fiquei eletrizado, até mesmo perturbado. Então, percebi que essa provavelmente a sensação que um título como este deve invocar. E vocês estão vendo essas capas aí passando, e elas de fato elas são perturbadoras, né? O Caveira Vermelha, ele de fato ele é um monstro, né, cara? Ele é um nazista. E o nazismo, o período que compreende a ascensão nazista na Europa, é um dos mais negros da história da humanidade, né? É absurdo, o que aconteceu lá é absurdo, é inaceitável. Enfim, vamos continuar. Há 3 anos, escrevi Magneto, Testamento, uma minissérie que acompanha um garoto alemão judeu chamado Max Eisenhardt na luta para salvar sua família da solução final. Testamento foi o projeto mais difícil que eu já embarquei. Pesquisar a história me deu pesadelos, mas não tive dificuldades de entender os personagens centrais da trama. Max e sua família eram heróis. A história era literalmente um testamento para eles e para os milhões de vítimas e sobreviventes do terror nazista. Então vocês veem que o Greg Pak ele fala que pesquisar a história dessa época, e ele pesquisou muito para escrever tanto essa revista quanto o Magneto Testamento, dava pesadelo nele, porque o horror da Segunda Guerra Mundial, a monstruosidade que era feita, o nível de maldade, ele é elevadíssimo. Vamos seguir. Em contraste, Caveira Vermelha Encarnado narra a história de um garoto que se torna um monstro, o Caveira Vermelha. Dizendo de forma simples, é o vilão mais maligno do universo Marvel. Por que diabo eu quereria mergulhar no seu coração e sua alma? Vivemos em uma época em que figuras públicas ignorantes trivializam os verdadeiros horrores do Terceiro Reich ao comparar os nazistas com seus oponentes políticos não genocidas. Enquanto isso, verdadeiras atrocidades e genocídios continuam a ocorrer até hoje mundo afora sem muita cobertura, comentários ou entendimento. Isso de fato acontece, né, pessoal? Inclusive até os dias atuais. Eu assumi Caveira Vermelha Encarnado porque, como incontáveis outros que aprenderam um pouco sobre o Holocausto, me debatia para compreender como uma nação não raro descrita como a mais culta de toda a Europa pôde se rebaixar ao barbarismo incomensurável do regime nazista. Para evitar repetir os horrores do passado, nós precisamos desesperadamente contar a história dos heróis que resistiram, mas também precisamos lutar contra a questão de como as pessoas comuns podem abraçar com tal disposição esse mal. Seguindo o modelo de Testamento, fizemos nosso melhor para tornar Caveira Vermelha Encarnado tão historicamente precisa quanto possível, na esperança de que ela possa ajudar a discutir este período crítico. Por favor, leiam as notas finais que citam as fontes e contextualização histórica. São as notas finais que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, né? Que mostra o estudo deles de fato para poder escrever a história constante aqui na revista. Agradeço a todos que compraram e leram Magneto Testamento. Seu apoio, sem dúvida, ajudou a tornar possível Caveira Vermelha Encarnado. Agradeço em especial ao meu brilhante editor Alejandro Arbona por sua visão cuidadosa e insight direcionador. Um obrigado especial também vai para os habitualmente cuidadosos editores da Marvel, Tom Brevoort e John Denning. E uma incrível reverência vai para Mirko Kolak, Matthew Wilson e Clayton Coles, letrista original da Mini, e cuja arte, cores e letras deram vida a todos os aspectos destes personagens e as histórias das suas vidas, tá? Volta aqui para mim, produção, por favor.
Vamos conversar então, pessoal, um pouquinho sobre o roteiro, né, a história em si, o que eu achei da história e sobre a arte, beleza? Pessoal, o roteiro do Greg Pak é um roteiro que incomoda demais, cara, no bom sentido, porque ele escreve muito bem e você vê a evolução desse jovem, né, do Smith, até ele chegar a ser um nazista de fato. É uma coisa que, cara, te deixa incomodado. Você torce pelo personagem, mas ele é um personagem ruim, né? Ele decepciona. As ações dele, né? Você acha que ele vai refugar numa maldade, mas ele não refuga. Ele não refuga porque ele é essencialmente mal, tá? E isso que o Greg Pak fez, ele acaba se tornando interessante porque eu vejo constantemente releituras, né, de histórias que contam origens de vilões e passam para o leitor que esse vilão em algum momento ele poderia ter se tornado uma pessoa boa na verdade, porém em algum momento algo de ruim aconteceu, né? Não é que algo de ruim não tenha acontecido para o Caveira Vermelha, para o Smith, né? Só acontece porcaria na vida dele, tá? Mas ele essencialmente é mal. Eu quero fazer uma comparação, por exemplo, com o Coringa do Alan Moore em Piada Mortal, né? O Alan Moore deixa claro que precisou de um dia ruim para se criar um monstro, né? O Greg Pak com Caveira Vermelha não. Com o Greg Pak o monstro sempre existiu. Ele sempre esteve lá, tá? Provocações foram dadas, mas ele sempre esteve lá. O estudo que o Greg Pak fez para poder escrever essa história pra gente é sublime, tá? Conforme eu falei para vocês, ele vai o tempo todo mostrando a evolução do Caveira Vermelha, né, junto com a história da ascensão do partido nazista na Alemanha. E você vai ficando incomodado com aquilo, porque você vê a história acontecendo, né? E você vê esse personagem que, na verdade, inicialmente, ele não tem fidelidade a nada. Ele tem fidelidade àquilo que precisa. Ele precisa para sobreviver. E para sobreviver, dentro do pensamento dele, dentro do pensamento do Smith, do Caveira Vermelha, ele precisa fazer as maldades. Então, ele por natureza, uma pessoa muito ruim. Na minha opinião, o personagem mais cretino e cruel de todo o universo Marvel, de fato, né? Porque as coisas que ele faz aqui, as maldades que ele faz, inclusive quando por um momento ele tem a escolha de ser bom, elas são imperdoáveis, né? E tudo isso é escrito de uma forma muito boa. O Greg Pak, ele arrebenta. O nível de maldade que ele coloca no Smith quando ele é criança, ele choca em alguns diálogos, inclusive. Você vê, por exemplo, eu tenho que medir muito as minhas palavras aqui para não dar um spoiler para vocês, mas eu vou pegar um momento da revista em quadrinho que ela não é fundamental, é só para você realmente ver como é que o personagem é. O Caveira Vermelha criança, né, o Smith, ele está conversando com o adulto, e o adulto pergunta por que ele foi parar em determinado lugar. E o Smith responde: eu matei minha mãe, né? Só que a forma como ele fala eu matei minha mãe é muito chocante e não é de fato verdade, né? Porque a mãe do Caveira Vermelha, ela morre no parto. Mas ele trata aquilo ali pra ele como o primeiro crime dele, né, cara? Como um ato de maldade que ele já cometeu ao nascer, né? Então ele sabe disso, ele sabe que ele é ruim. Apesar de ele saber que ele é ruim, a maldade também foi imposta a ele, né? Porque uma criança, ela não fala eu matei minha mãe, né? Alguém em algum momento falou isso pra ele, entenderam? Enfim, e você vê durante a revista
a evolução até nas feições, a evolução do mal até nas feições dele, tá? E isso é mérito do nosso amigo Mirko Kolak. Eu nunca li nada do Mirko, pelo menos eu acho que eu nunca tinha lido nada dele até essa revista aqui. Ele é zero burocrático, eu acho que o trabalho dele na revista está excelente. As feições que ele coloca nos personagens, elas são muito boas, né? O momento de raiva, o momento de maldade, o mal crescente, ele faz isso com extrema competência, beleza? Então vamos lá, pessoal, se vocês querem uma leitura um pouco mais madura, tá? Eu recomendo isso aqui, mas esteja bem para ler essa belezinha aqui, valeu? Se você gosta de ler essencialmente revistas em que os super-heróis aparecem dando uma surra nos vilões e salvando a paçoca, esquece, não tem super-herói aqui, é uma história crua sobre o passado de um vilão, só isso, tá bom? Mas é também uma história que vai fazer você pensar, e muitas vezes é bacana a gente ler alguma coisa que nos passa algo, que nos agregue algo, tá? E aqui agrega informação sobre um momento histórico importantíssimo e extremamente sombrio da humanidade. E é importante a gente saber sobre esses momentos sombrios para a gente não deixar que eles se repitam, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, tá? Comentários, comentem aí. Quem vocês acham que é o vilão mais cretino, ordinário e imundo do universo Marvel, do universo DC, do universo das novelas do Plim Plim, do universo que vocês quiserem. Falou? Beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu, com quem vocês acreditarem. Sobre o crédito, produção.